Mauro. O Cardeal já cumprimentei. Peço desculpa por Bom dia, ficaram 4. Porque eu estou passando por esses infortúnios e não tive condição de ir, mas de coração eu estava com você lá. Muito obrigado, meu querido amigo. Eu tenho ciência da sua condição, né, do pós-operatório e acredito que o colega realmente tem que se reservar, né, nesses primeiros momentos. Mas saiba, né, que eu tenho plena ciência disso, bem como do bem-querer de Vossa Excelência, muito pela minha pessoa, sentimento esse recíproco, pode acreditar. Obrigado. Bom, vamos dar início aqui à gravação. Pode começar? Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Uma saudação especial ao nosso novo desembargador, Francisco Jaime Medeiros Neto, que é muito prazer, uma honra e um prazer contar agora com a sua presença como desembargador desta Câmara, né, contando com a sua amizade, o seu conhecimento jurídico, o seu convívio sempre saudável, harmonioso, né, sempre proporciona a paz, a conciliação, a harmonia em tudo. É um prazer muito grande contar com 3 dos nossos concursos, né, Djalma? Eu, você e o Jaime. E é um prazer muito grande estar entre amigos, né? Com os demais também, desembargador Lopes, desembargador André, contar com a presença do defensor público, Carlos George, meu bom dia. Procurador de Justiça, Franci Mauro Gomes Ribeiro, bom dia. Bom dia os advogados aqui presentes. Bom dia aqui a Lorena, Kelvin, os assessores, Adilto, Paulo. Bom dia a todos. Existindo o quórum, né, nós estamos com a ausência de 2 desembargadores, desembargador André, desembargador Lopes, que estão de férias, mas existe quórum, declaro aberta a sessão do dia 5 de julho de 2023, a 24ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado. E invoca a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Passo a votação da ata da sessão anterior. Todos aprovam? Aprovado. De acordo, presidente. Então, declaro aprovada a ata da sessão anterior. A Lorena, tem os processos adiados e retirados de pauta. A Lorena vai fazer a leitura. Hoje não temos 942, nem pedido de vista, então a gente passa logo em seguida aos processos com sustentação, pedido de sustentação oral. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos retirados de pauta. O 4 da pauta, apelação cível 020-1480, dígito 73.2022.8.06.0112. Apelante Banco Pan S.A. e apelado Georgiana Cunha Souza. Relatoria desembargadora Jane Ruth. Quinto, da mesma relatoria, apelação cível 0006021, dígito 67.2019.8.06.0071, apelante Banco do Brasil S.A. e apelado Maria Yolanda de Menezes Moraes e apelado Antônio César Moraes Júnior. 6 da pauta, apelação cível 020-0385, dígito 33.2022.8.06.0167. Apelante Aimoré Crédito Financiamento de Investimento e apelado João Paulo Paiva Lopes. Relatoria do doutor Paulo de Tasso. 30 da pauta, apelação cível 0050-221, dígito 28.2021.8.06.0092. Apelante Antônio Vanderlúcia Alves de Souza e apelado Banco Bradesco S.A. 31, apelação cível 0021-704, dígito 74.2017.8.06.0117. Apelante apelado Banco Bradesco e apelante apelado Maria Rosa de Souza. 32, apelação cível 024-94-37-833.2020.8.06.001. Apelante Telemar Norte-Leste e apelada Ana Paula Castro da Silva Lima.
33, apelação cível 014-8918, dígito 37.2019.8.06.001. Apelante Maria Suzanete Rebouças e apelado Banco Mercantil do Brasil, S.A. 34, apelação cível 028-89-75, dígito 37.2021.8.06.0001. Apelante apelado Banco Bradesco S.A. e apelante apelado Selma Maria de Lima. 35, apelação cível 0050-500, dígito 17.2020.8.06.0167. Apelante Benedito Marques de Holanda e apelado Banco Mercantil do Brasil S.A. 36, apelação cível 021-9339, dígito 81.2021.8.06.001. Apelante Banco Bradesco S.A. e apelada Evanilda Abreu da Silva Mesquita. 37, apelação cível 0050-783, dígito 06.2021.8.06.0070. Apelante Maria Francisca de Oliveira e apelado Banco Mercantil do Brasil S.A. A prioridade aqui da sustentação oral tem algum? Ah, tá. Certo. O processo que estava aqui na pauta para a sustentação oral era o 12, onde vocês é representante do Dr. Eugênio de Araújo e Oliveira Lima, mas ele dispensou a sustentação. Apelação 0016-62-313-2016, da segunda vara civil da comarca de Eusébio. Apelante Beiken Energia Limitada, advogado Matias Joaquim Coelho Neto, apelado Chapas Perfuradas do Nordeste Limitada, advogado Eugênio de Araújo e Oliveira Lima, da minha relatoria. Ele dispensou e eu faço só a leitura aqui, eu já tive a votação provisória, que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. O próximo é o 15 da pauta, doutor Davi Sombra Peixoto e a doutora Fernanda Molina Schneider, está virtualmente, né? Apelação 020-31-72-73-2022, da primeira vara civil da comarca de Iguatu. Apelante JMSF, RPJSS. Advogada Anaísa Maria Chimendes Banhara dos Santos, Jaqueline Lago Rodrigues dos Santos Banhara, e a doutora Fernanda, né, Molina? Doutora Fernanda Molina. Apelado UF Unimed Fortaleza. Advogado Davi Sombra Peixoto. Relatora Jane Ruth Maia de Queiroga. Então, o doutor Davi que inicia, né? Aí, da Fernanda? Ah, tá. Ah, tá. A doutora Fernanda que é apelante, certo. Doutora Fernanda, eu não estou vendo, mas ela está presente, né? Eu vi aí na tela de vocês. Estou presente, Excelência. Pois é, na sua aparece todos, né? O da Lorena está premiado, o monitor dela aparece todos. Eu vou trocar, viu, Lorena, esse monitor. Doutora Fernanda, né? Isso. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Tá. Então, a senhora tem a palavra para 15 minutos para a sua sustentação oral. Tá, ótimo. Bom dia, Excelência. Eu gostaria de iniciar a sustentação com uma frase que em tudo se assemelha ao caso da Júlia. Todas as vezes que é preciso clamar pela vida de alguém insistentemente, algo no ser humano está necessariamente invertido. Vossas Excelências são peças fundamentais hoje no jogo da vida da Júlia, e a sociedade precisa que Vossas Excelências balancem o berço da criança. Sem o zoogesmo, evidentemente, a Júlia morrerá. Se temos algo que pode salvar a vida da apelante, inegável que isso deve ser dado por direito absoluto. Onde estamos colocando o direito absoluto à vida, Excelência? Atualmente, existem várias leis e entendimentos das cortes superiores que tutelam o direito da menor em receber do plano de saúde o único medicamento que pode lhe conceder o potencial de cura da AME.
Afinal, se o nusinercena fosse tão bom como defendido por alguns, Júlia não estaria no estado que se encontra hoje, gastrostomizada, traqueostomizada. Não é minimamente plausível pensar que seria normal uma criança que tomou o Zolgensma estar próximo de um quadro clínico de uma criança típica, ou seja, sem a doença, e outra criança que não fez uso do Zolgensma estar em condições igualitárias à da Júlia, necessitando de auxílio para se alimentar e respirar. É muito triste termos acompanhado a luta da Júlia, né, que desde os 6 meses vem aí buscando pela via judicial a decisão que proporcione o alcance que outras crianças hoje em dia conseguem de forma administrativa. Isso porque, excelência, o medicamento pleiteado nos autos foi incorporado ao SUS e também ao rol do INSS, para crianças com até 6 meses. Porém, o tempo da Júlia não vai retroceder. Ela não vai voltar à época que ela tinha 6 anos, que ela estava ingressando com o processo. Vejam, excelências, que o que hoje é um direito constituído, a época da Júlia não era. Então, eu vos pergunto, o que garante que daqui a 6 meses ou 1 ano o Zolgensma não esteja também incorporado ao SUS e ao rol da INSS, por consequência, para crianças de até 2 anos? A eficácia do medicamento era totalmente refutada até alguns meses atrás, seja por entes públicos, seja pelos privados. Porém, agora o medicamento deve ser disponibilizado de maneira administrativa por eles, excelência. Então, suponhamos que vossas excelências, os doutores hoje aqui, votem por não conceder o medicamento à Júlia. Porém, daqui a 1 ano, a ANS decide incorporar o medicamento para crianças de até 2 anos. Como que fica a Júlia no meio disso tudo? A criança não estará mais elegível a receber o medicamento pela idade, pois estará com 3 anos daqui a 1 ano. Então, a gente precisa pôr a mão na consciência, porque aqui não é apenas um número de processo. Nós temos uma vida, nós temos a vida de uma criança, nós temos uma família por trás de mais de 6 mil folhas do processo. O que for decidido hoje vai repercutir para sempre. Então, nós sabemos que o tratamento de uma doença rara, como a gente trata de uma doença rara, como é o caso da AME, o grupo de pessoas atingidas por essa doença, logicamente, vai ser muito pequeno. Então, mediante a isso, doutores, a gente precisa entender verdadeiramente que os estudos, por consequência lógica, vão ser poucos e mais escassos do que os outros que contemplam uma sociedade inteira. Então, diante de um cenário em que a doença é rara, os estudos são poucos, e os estudos para crianças com idade avançada, como é o caso da Júlia, são menores ainda, a gente precisa levar em consideração os estudos observacionais. Para o presente caso, a gente ressaltou durante todo o processo o caso da Cecília, que é também uma cliente aqui do escritório, que recebeu o Zolgensma quando estava em dias de completar os 2 anos de idade. Com as fotos que a gente relacionou no processo, vossas excelências puderam ver que hoje ela consegue se sentar com apoio, porém consegue firmar o pescoço, ela consegue segurar objetos, consegue dobrar as pernas, e tudo isso pode ser proporcionado pelo medicamento que agora a gente está buscando para a Júlia. Então, esses casos são os que baseiam esses estudos observacionais e eles devem sim ser levados em consideração quando nos deparamos com uma doença rara, com poucos estudos randomizados, que seria o ideal, obviamente. Porém, a gente precisa levar em consideração a realidade dos casos. Inclusive, sobre esses estudos de vida real, o perito designado para o processo, para fazer a perícia, no caso da Júlia, ele consignou que existem estudos de vida real que atestaram que, em casos semelhantes ao da menor, o Zolgensma conseguiu, ele pode reduzir o tempo de ventilação invasiva. Então, aproveitando também que a gente já está mencionando sobre o laudo pericial posicionado para o caso dos autos, é importante mencionar como pode um perito mudar totalmente o posicionamento em questão de semana. No primeiro laudo que foi disponibilizado no processo, o Dr. Alan, o perito do caso, ele consignou que a menor está abrangida pela bula do medicamento, que o medicamento poderia, sim, lhe proporcionar a melhora do quadro clínico, o aumento da expectativa de vida, que a não administração do medicamento permitiria a progressão da doença, né, a não administração, que levará a Júlia à morte, consequentemente,
Turnos Nercena, de fato, está se mostrando ineficaz no caso em concreto, pois a doença está apresentando avanços. Após o pedido de esclarecimentos pela Unimed, sobreveio a complementação do laudo totalmente avessa ao anterior. Imagina o choque que a família teve, que nós tivemos, porque claramente não existe uma mínima razão possível para justificar o ocorrido. A vida da Júlia está nas mãos de um médico que não possui certeza do que constata. De toda sorte, a menor possui a legislação ao seu favor, uma vez que estou demonstrado os preenchimentos de todos os requisitos impostos pela recente 14454 de 2022, a que tornou o rol da INSS significativo. Isso porque, Excelência, o preenchimento deve ocorrer de forma alternativa, sendo que um dos requisitos do inciso primeiro foi a comprovação da eficácia do tratamento pleiteado à luz da ciência da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Ora, é nesse ponto que se enquadra os estudos, ainda que poucos, né, pois se trata de doença rara. Aqui se enquadram os estudos observacionais que abordam a sensibilidade avançada. Esses estudos foram juntados no processo após a função pela médica da Júlia, a que fez o laudo, né, o laudo para a concessão do medicamento, aquela que acompanha a Júlia desde o começo. Esses estudos foram citados em audiência que foi realizada no processo e foi juntada pela própria secretaria. Então, as provas estão nos autos, Excelência. Porém, caso os doutores hoje entendam pela sua insuficiência o que a gente não espera, a gente roga pela aplicação do princípio do indúbio pro vita, né? Se Vossas Excelências estiverem minimamente em dúvida, eu vos imploro, passem pela vida da Júlia. A ciência vem avançando, ela demora um pouco, né? Mas, com certeza, será reconhecido o direito desses pequenos maiores de 6 meses de idade ao medicamento, assim como foram recentemente para os menores de 6 meses. O que garante, Excelência, que daqui a um ano vai surgir essa oportunidade de crianças até 2 anos tomarem o medicamento? Porém, nesse momento aqui, que é o que mais importa, a Júlia precisa de vossa. Então, por tudo isso, por tudo que consta dos autos, a gente roga pelo provimento da legislação para que seja reformada a sentença, condenando o plano de saúde ao custeio do medicamento para a Júlia. Muito obrigada, Excelências, pela atenção. Obrigada, doutora Fernanda, parabéns pela sustentação. Passa a palavra ao doutor Davi, que se encontra aqui presente. Você também tem o prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Bom dia a todos. Cumprimentar inicialmente o desembargador Jane Ruth, senhora presidente dessa Câmara, cumprimentar também o desembargador Djalma Teixeira Benevides e o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Eminentes desembargadores, esse caso, ele é bem emblemático, não só para a Unimed, mas para toda a comunidade médica e toda a estrutura da saúde suplementar. Excelências, em dezembro do ano passado, a Unimed foi surpreendida, eu vou contar um pouco a história desse processo, com 2 liminares deferidas, uma oriunda de Iguatu, que é esse processo aqui, no qual eu faço a sustentação oral, e a outra oriunda da comarca de Itapipoca. Ambas as ações ajuizadas pedindo exatamente o mesmo objeto, o fornecimento do medicamento Jorgesma, e também ambos os processos ajuizados pela mesma assessoria jurídica das 2 crianças que figuravam no polo ativo daquelas 2 demandas. Foi surpreendente, porque, Excelências, esse medicamento, naquela época, girava em torno de 9 milhões de reais, desembargadora Jane. Então, nós ficamos surpresos e fomos fazer uma investigação para saber o que justificava aquelas demandas. Primeiro, o que causou espécie é que a médica que havia prescrito a medicação, não só no caso de Iguatu, que está sendo julgado, como de Itapipoca, essa médica nunca tinha feito nenhuma anamnese na criança.
Essa médica reside em outra cidade, Curitiba, no Paraná. E também a assessoria jurídica, com todo respeito aos novos advogados, também não eram aqui da capital, como é comum em outros casos que nós acompanhamos pela Unimed. Pois bem, o que nós localizamos? Inicialmente, um áudio, Excelência, que eu peço venha aqui para apresentar a Vossa Excelência, que estava no Instagram da assessoria jurídica, que assiste as duas crianças. É um áudiozinho de 1 minuto, peço venha e que, inclusive, está nos autos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Anaísa Banhara e sou advogada especialista em acesso à saúde. Hoje eu vim aqui dar algumas diquinhas rapidinhas para você que está precisando manejar uma ação para conseguir o famoso medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma. Então vamos lá. Anaísa, que documentação eu preciso? Primeiro, você precisa de um laudo médico fundamentado e subscrito por uma médica que esteja autorizada para aplicar a medicação no Brasil, tá? Então, se informem quais são essas médicas e procurem uma teleconsulta ou uma consulta presencial com essas médicas, tá bom? Nesse laudo tem que constar que o tratamento é urgente, que seu filho tem que ser submetido a esse tratamento para ontem, que não existem alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS com a mesma eficácia que o Zolgensma e quais são as vantagens do seu filho ser submetido a esse tratamento de maneira urgente e quais as desvantagens dele não ser submetido a esse tratamento. Também caberá ao seu advogado especialista em acesso à saúde provar para o juiz que você é parte hipossuficiente, economicamente falando, para adquirir esse medicamento sem comprometer a sua renda mensal. Ficou com alguma dúvida? Me deixe um comentário que vai ser um prazer te responder. Um beijo a todos. Olá. Continuando, Excelência. Então, nós fizemos as contestações desses dois processos e entramos com agravo de instrumento, pedindo, Excelência, que fosse feita a realização de perícia. E nós descobrimos um outro fato muito grave. As mesmas crianças, com o mesmo escritório, já tinham ajuizado demandas idênticas na Justiça Federal. E, naquela oportunidade, tinham perdido não só no primeiro grau da Justiça Federal, mas também por unanimidade junto ao Tribunal Regional Federal. Então, a mesma demanda que eles tinham ajuizado na Justiça Federal foi ajuizada aqui na Justiça Estadual. E o que diz respeito a essa demanda, desembargadora Jane Ruth? É um medicamento, como falei, que durante um bom tempo foi considerado o medicamento mais caro do mundo, agora me parece que já não é mais, que ele promete ou pretensamente sugere a cura da doença AME, que é aquela atrofia neurodegenerativa. No entanto, na própria bula do medicamento, existem os critérios de inclusão e exclusão. E para o caso, e aí que eu faço uma ressalva, que infelizmente essa criança, ela não completa, ela não atinge os critérios de inclusão. Infelizmente, ela atinge 2 critérios de exclusão, que são, ela é gastrostomizada, ou seja, ela não consegue mais deglutir, e ela também é traqueostomizada, ela já tem dependência respiratória 24 horas. Então, infelizmente, esses são 2 critérios. E por que esses 2 critérios? Não é a Unimed que está dizendo isso. É a própria fabricante do medicamento. E o perito, a nova advogada, citou que o perito, inicialmente, trouxe um laudo pelo fornecimento do medicamento, depois ele refluiu. E, na verdade, eminentes desembargadores, o primeiro laudo apresentado nos autos, ele foi um laudo genérico. Ele foi um laudo que apenas tratou sobre a patologia base. Ele não enfrentou os critérios de inclusão e de exclusão. E a própria Conitec, que é quem regula esse medicamento, a entrada do medicamento, que é de um laboratório americano, no Brasil, ele consagrou que o medicamento só deve ser fornecido para tratamento de pacientes pediátricos até 6 meses de idade. A criança, infelizmente, já tem até mais de 2 anos de idade, com atrofia muscular espinhal, AME tipo 1, e que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia. Então, infelizmente, essa criança não tem mais critério de inclusão e preenche taxativamente o critério de exclusão. Pois bem,
o perito, depois de uma impugnação feita pela Unimed, ele refluiu e concluiu que a criança não tem indicação para medicação. É falado em sede de apelação, eminentes desembargadores, acerca de estudos observacionais. Não só o perito, mas também a assistência técnica apresentada pela Unimed, categoricamente concluiu que nesses estudos observacionais não houve a inserção ou a participação de nenhuma criança exatamente com o quadro clínico da criança Júlia. Porque a criança Júlia, Excelência, desde o seu diagnóstico, ela já tinha uma AME que nós consideramos e nós a qualificamos como uma AME tipo grave. Ela, infelizmente, a doença avançou de forma rápida. E isso significa o quê? Que ela não tem mais neurônios vivos. E esse medicamento, ele serve para preservar os neurônios, evitar que os neurônios pereçam. E, infelizmente, ela não possui mais esses neurônios. Os neurônios é exatamente essa deficiência da sua musculatura que indica a inexistência dos neurônios. Pois bem, a perícia foi realizada, concluiu categoricamente pela imprestabilidade do medicamento, ineficiência, e o magistrado de primeiro grau também sentenciou pela improcedência. E um outro ponto que nós queríamos chamar a atenção, Excelência, que ficou consagrado também nos autos, é o patente conflito de interesse entre a médica prescritora e, efetivamente, o laboratório. Porque a médica prescritora ficou comprovado nos autos, ela é speaker do laboratório Novartis. Ela é remunerada pelo laboratório para propagar aquele medicamento. Isso gera um conflito de interesse. Este tribunal e o STJ também já consagraram que a prescrição médica ela não tem o caráter absoluto, desembargador Djalma. Admite-se o contraditório e a ampla defesa. E não só nesse caso de Iguatu, que o laudo pericial foi pela ineficiência do medicamento, como também naquele caso de Itapipoca, que eu fiz questão de contar no começo da sustentação, lá também teve perícia, e a perícia também foi pela ineficiência do medicamento. Lá, o processo foi julgado improcedente e aqui também improcedente. Na Justiça Federal, o processo foi julgado improcedente de primeira instância e no Tribunal Regional Federal também improcedente. Inclusive, desembargadora Jane, houve interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal, nesse caso aqui da Júlia. E o Supremo Tribunal Federal disse que não havia nenhuma comprovação de eficiência desse medicamento. Então, será que todos esses juízes, todos esses desembargadores e todos os ministros do Supremo que julgaram esse processo, todos os peritos que foram categóricos em afirmar que esse medicamento não tem eficiência, será que todos erraram? Não, Excelência. E mais, ainda na Justiça Federal, sendo bem leal, porque nesse processo, quanto mais se verticaliza, quanto mais se busca a verdade para as partes, melhor. Na Justiça Federal é citado também na apelação um laudo que teria sido feito naquela especializada, que teria concluído pelo fornecimento do medicamento. Mas aquele laudo, Excelência, se lermos na integralidade, ele não enfrentou os critérios de inclusão e exclusão. E foi feito por um médico geneticista, que não é a especialidade indicada para o caso em questão. E toda a celeuma, eminentes desembargadores, eu queria chamar a atenção também para o enunciado número 89 do CNJ, que ele diz, naquela jornada de saúde, abre aspas, deve-se evitar a obstinação terapêutica com tratamentos sem evidências médicas e benefícios, sem custo-utilidade, caracterizados como a relação entre a intervenção e seu respectivo efeito, e que não tragam benefícios e qualidade de vida ao paciente, especialmente nos casos de doenças raras e irreversíveis, recomendando-se a consulta ao gestor de saúde sobre a possibilidade de oferecimento de cuidados paliativos de acordo com a política pública. Então, o próprio CNJ entrou e sugere um indeferimento, que é exatamente o caso aqui, de medicamentos que não têm eficácia comprovada. E mais, Excelência, desembargador Jaime, esse remédio pode causar uma sequela no fígado da criança Júlia. Quem diz isso é a própria bula. E também, no curso da instrução,
Esse é um dos processos emblemáticos, porque a instrução foi muito profunda. No curso da instrução, eminentes desembargadores, foi expedido ofício ao Hospital Betsabe, que foi um hospital que diagnosticou a AME tipo 1 na criança Júlia e que fez todos os cuidados de base, os cuidados iniciais, inclusive foi lá que ela foi traqueostomizada e gastrostomizada. E o hospital respondeu um ofício do juiz acerca da necessidade ou não da criança Júlia receber o Zolgensma em substituição ao Spinraza, que essa é a tese que está trazida na apelação, e o hospital assim respondeu, abre aspas, a terapia do Nusinesma é de altíssimo custo, é genética do tipo oligonucleotídeo antissense, com melhora no gene SM2. E aí conclui o Hospital Betsabe, que é o maior hospital e de maior credibilidade nacional em doenças raras. Abre aspas. E não existem quaisquer estudos que comprovem que a terapia gênica com o produto Zolgensma ou com o uso de pequenas moléculas do Ridsplan sejam superiores ao Nusinesma. Ou seja, mais um elemento probatório que espanca o pleito autoral. Então, por todas essas razões, considerando que todos os estudos que comprovam a ineficácia são estudos duplo cego randomizado com padrão ouro de eficiência, e todas as decisões judiciais, não só nesses processos aqui, na Justiça Estadual, como também na Justiça Federal, obedeceram, eminentes desembargadores, a medicina baseada em evidência, que é isso que regula em prol da própria dignidade da criança, para que outros atores do processo não se beneficiem com valores vultosos em detrimento da saúde da criança. E para finalizar, eminente desembargador, registrando o tamanho da relevância dessas questões envolvendo medicamentos de alto custo, eu recentemente comprei um livro, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica, do Peter Gottesson. E ele, um médico, cientista renomado, começa o seu livro dizendo, infelizmente, abre aspas, agora sofremos de duas epidemias produzidas pelo homem, tabaco e medicamentos sob prescrição, ambas imensamente letais. Nos Estados Unidos e na Europa, desembargadora Jane, os medicamentos prescritos são a terceira causa de morte no mundo, depois das doenças cardíacas e do câncer. E ele arremata. Quando pesquisas importantes demonstram que um produto é perigoso, diversos estudos abaixo do padrão são produzidos dizendo o contrário. O que confunde o público, pois, como jornalistas dirão a você, os pesquisadores discordam. Essa indústria da dúvida é muito eficaz ao distrair as pessoas para ignorarem os danos. A indústria ganha tempo enquanto as pessoas continuam a morrer. Pelo total improvimento da apelação, pela manutenção integral da sentença, eminentes desembargadores, muito bem proferida pelo juiz singular, que conduziu a instrução probatória, é o que pede a Unimed. Muito obrigado. Obrigada, doutor Davi. Parabéns pela sua sustentação oral. Eu passo aqui a leitura do voto. Eu ia dispensar até a leitura toda, que são 10 laudas, tem a minuta, mas eu acho que é interessante que eu faça a leitura completa. Primeiro aspecto sobre os documentos que se conformam como novos e foram apresentados pela recorrente junto à apelação, tenho que, na esteira do parecer do Ministério Público, restou inobservado o artigo 435 do CPC, uma vez que, sim, a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, é admitida, mas desde que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Ensejo que o juiz é incumbido de avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º, também do CPC. Então, logicamente, que é lícito exercer a faculdade de colacionar documentos na instância recursal, mas desde que se pretenda fazer prova de fatos ocorridos depois daqueles já foram deduzidos na primeira instância, ou para se contrapor à prova documental ainda não submetida ao contraditório. É que os documentos colacionados extemporaneamente somente podem ser considerados no julgamento da apelação caso façam prova de fatos
supervenientes, ou desde que reste demonstrado que a colação na primeira instância não foi possível por força maior. Desconsiderando-os, portanto, passo à análise do mérito. De acordo com o relatório neurológico de folhas 86 e 88, datado de 6 de dezembro de 2022, a Petit Júlia Maria Silva Freitas tem diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 1, confirmado por exame de DNA, que demonstrou a mutação do gene SMN1 do cromossomo 5q, com ausência do SMN1 e 2, cópias do SM2, fecha aspas, necessitando de suporte ventilatório. Nos últimos 2 meses, abre aspas, a Júlia apresentou maior necessidade de uso de ventilação, fecha aspas. De acordo com o questionário complementar para pedido judicial de tratamento de folhas 88/90, assinado pela mesma neuropediatra que elaborou o referido relatório neurológico, decorre da enfermidade uma, abre aspas, insuficiência respiratória restritiva com dependência de ventilação assistida e disfagia, fecha aspas, em que se necessita, abre aspas, de sonda interal ou gastrotomia para alimentação, fecha aspas. No relatório de auditoria de folha 1149 e 1153, datado de 8 de março de 2023, o médico neurologista João Brainer Clares de Andrade, doutor em neurologia e neurociências, Columbia University, Estados Unidos, chegou às seguintes conclusões, 2 pontos. 1. Não há evidência em literatura de que o medicamento Josesma seja superior ao medicamento Espirasa. Estudo clínico ainda segue em curso e, portanto, sem resultados ou recomendações. 2. Não há evidência em literatura que suporte o uso combinado dos 2 medicamentos acima. 3. A falta de efeito do tratamento prévio com o medicamento Espirasa, a despeito do mecanismo diferente de ação, sugere que terapia gênica não é eficaz para a paciente. Entende-se como baixa ou insuficiente resposta à manutenção da necessidade de suporte ventilatório e ausência de melhora de quesitos motores, conforme evoluções médicas e multidisciplinares disponíveis. O estudo STR-1-VE incluiu pacientes para início de terapia até 6 meses de idade. Não há, portanto, evidência robusta na literatura que suporte o tratamento além dessa idade. A paciente em epígrafe já tem mais de 6 meses de idade. Outros trabalhos incluíram pacientes mais velhos, mas com questionamentos sobre a metodologia e reprodutibilidade apenas com resultados derivados de estudos observacionais. Fecha aspas. Abre aspas novamente, número 5º. Não há literatura brasileira que indique o efeito do medicamento Josesma em pacientes tratados e reabilitados no contexto do sistema de saúde brasileiro. A paciente acima não tem alimentação oral, sob qualquer possibilidade, o que representa critério de exclusão, segundo o estudo STR-1-VE. Paciente tem necessidade de suporte ventilatório invasivo de pelo menos 6 horas diárias. Paciente em traqueostomia e uso dispositivo Trilogy, o que representa critério de exclusão, segundo o estudo STR-1-VE. Não há qualquer evidência de efeito curativo do medicamento e que a paciente não teria necessidade de uso repetido do medicamento. Há despacho de 01 de dezembro de 2020, de 1º de dezembro de 2020, em nome do Ministério Público Federal, assinado pela Subprocuradoria-Geral da República, Darcy Santana Vitobello, contra o fornecimento do medicamento Josesma, pela União, para uma paciente após já ter sido disponibilizado tratamento com o medicamento Espirasa, pelo Sistema Único de Saúde. No despacho, a subprocuradora isenta a União por considerar frágil evidência de melhora e ausência de proposta curativa do medicamento, indo ao encontro dos mesmos argumentos da Advocacia Geral da União. Segundo a AGU, não houve discussão técnica a respeito da imprescindibilidade do medicamento, tampouco das alternativas que o SUS fornece diante da não incorporação do medicamento. Pois bem, em caso como o presente, entendo que para que o judiciário intervenha, deferindo a prestação vindicada, mormente diante do altíssimo custo do fármaco, é imperioso que reste demonstrado nos autos que o medicamento não é somente incontestavelmente útil, mas também absolutamente superior a qualquer alternativa existente, o que não ocorre na hipótese, dado o perfil clínico da paciente. Nesse diapasão, se disse que o Ministério da Saúde,
nos termos da portaria SCTIE-MS número 172, de 6 de dezembro de 2022, tornou pública a decisão de incorporar o Zolgensma ao SUS, para tratamento de pacientes pediátricos até 6 meses de idade, com atrofia muscular espinhal, do tipo 1, mas desde que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e acordo de compartilhamento de risco, nos termos da referida portaria. Quer dizer, pela idade da menor, atualmente com 1 ano e 11 meses de vida, e por seu perfil clínico atual, paciente sob ventilação mecânica invasiva, traqueostomizado 24 horas por dia, o Ministério da Saúde não lhe corrobora o uso do Zolgensma. Reitero, o medicamento onasemnogeno abepavovec Zolgensma foi incorporado ao SUS para o tratamento de pacientes pediátricos até 6 meses de idade com atrofia muscular espinhal, do tipo 1, que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e acordo de compartilhamento de risco, nos termos da referida portaria. Desse modo, não haveria de se discutir acerca da existência de evidências científicas da eficácia da medicação, uma vez que a própria administração a reconheceu, apontando os casos em que o fármaco é indicado, ou seja, os casos em que é superior ou apresenta eficácia diferenciada em relação aos tratamentos fornecidos pelo SUS. Comporta apenas identificar se o perfil da requerente se encontra descrito na portaria incorporadora, e, neste caso, a resposta é negativa, na medida em que a autora conta com mais de 6 meses de idade e está sob ventilação mecânica invasiva perene. Prosseguindo, diversas são as notas técnicas, concluindo pelo parecer desfavorável da incorporação do fármaco em razão da falta de estudos comparativos de superioridade de tratamento e custos a longo prazo, que permitam afirmar que o tratamento com onasemnogeno abepavovec Zolgensma seja definitivamente necessário e essencial. Veja-se o posicionamento do Natjuz Nacional através da nota técnica 90594, de 17 de agosto de 2022. Conclusão tecnológica, onasemnogeno abepavovec. Conclusão justificada, não favorável. Conclusão. Apesar dos resultados de eficácia clínica do tratamento pleiteado serem promissores, ainda não é possível afirmar que o remédio seja um tratamento curativo, ou mesmo que ofereça benefício superior ao uso do nusinercena. Outrossim, cabem considerações acerca do custo do tratamento. A Agência Canadense de Avaliação de Tecnologias apontou que seria necessária redução de cerca de 90% do preço para que apresentasse RCEI, dentro dos limites de disposição a pagar do país, estimado em $290 mil americanos, aproximadamente 1,4 milhões de reais, por aplicação para que seja considerado custo efetivo. O custo de uso no Brasil é estimado em 7 milhões de reais por aplicação, excluídas as despesas com aplicação. Assim sendo, trata-se de uma cifra alta que torna imperativa a correspondência robusta entre a magnitude e relevância dos desfechos clínicos e o preço do tratamento. Decisão em contrário significaria atendimento privilegiado, com recursos públicos extraídos da coletividade, que, pelo alto impacto orçamentário, poderia acarretar prejuízos indiretos à população assistida pelo SUS. Por fim, mas não menos importante, cabe destacar que, apesar de concluirmos de maneira desfavorável ao pleito, salientamos que esta trata-se de uma avaliação técnica e não de um julgamento quanto à legitimidade da indicação de tratamento ou da solicitação de acesso ao mesmo pela via judicial. É reconhecido por este corpo técnico que a AME, independentemente do seu tipo, representa uma condição rara de importante morbimortalidade e com tratamento baseado em medidas de suporte. Também assentimos que, embora nenhuma alternativa terapêutica seja considerada curativa, as novas alternativas terapêuticas, a exemplo daquela pleiteada em processo, representam um avanço no tratamento desta doença e que as evidências disponíveis até o momento apontam na direção do controle da progressão da doença. Contudo,
Dado o caráter técnico desta apreciação, não podemos nos furtar de trazer à baila as incertezas quanto à relevância clínica e sustentabilidade do benefício, observado nesses estudos, bem como a apreciação da relação custo-efetividade do tratamento pleiteado, quesitos que subsidiam nossos pareceres. Nesse contexto, fecha aspas, esse foi o estudo da Natijus. Nesse contexto, a prova técnica não corrobora a afirmação de que o Zolgensma representa a cura definitiva da atrofia muscular espinhal, nem mesmo que poderia ser considerado custo efetivo. Impende destacar a avaliação da tecnologia pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, cuja recomendação final foi também para o tratamento de pacientes pediátricos de até 6 meses de idade com AME do tipo 1, que estejam fora de ventilação invasiva, acima de 16 horas por dia. Logo, à luz da medicina, baseada em evidência, do ponto de vista técnico-científico, não há justamente evidência clínica sobre a eficácia e segurança da medicação no tratamento de paciente acima de 6 meses de idade e sobre ventilação invasiva, conforme consta o relatório de recomendação da comissão. A propósito, no caso concreto, foi determinado pelo juízo a realização de perícia médica, cujos laudos dormitam as folhas 45, 85, 4.595 e as folhas 5.629, 5.645. O perito, dentre as suas conclusões, destacou o seguinte: a. Que a paciente não atende ao protocolo da ANS para o uso do fármaco. A paciente encontra-se em ventilação mecânica invasiva, traqueostomizada, com suporte ventilatório contínuo, o que a desqualifica para o uso do medicamento. Trata-se de medicamento com evidências científicas mais robustas em pacientes tratados em estágio pré-sintomático, abaixo de 6 meses. No estágio atual da doença, as possibilidades de cura seriam bem reduzidas. A paciente não se enquadra na portaria de incorporação do Zolgensma ao SUS. A paciente enquadra-se dentro das limitações de uso devido ao seu estado clínico atual. Nesse particular, permite a observação que se encontra no item 12.1, contribuições técnicas científicas do relatório de recomendação da CONITEC, acerca da ausência de evidências de superioridade do medicamento em relação aos demais tratamentos incorporados ao SUS, Ridisplan e Nusinersen. Importante mencionar ainda outras conclusões técnicas sobre o assunto, como, por exemplo, na nota técnica Zolgensma, atrofia muscular espinhal, processo 10.01.290.18.20.41, da Terceira Vara Federal Civil do Distrito Federal, ano 2021, sublinhou-se o seguinte, abre aspas, o Zolgensma foi lançado pela indústria farmacêutica no mercado como primeira terapia gênica, com uma única infusão do medicamento custando mais de 2 milhões, a droga mais cara do mundo. As promessas incluem, além de uma possível cura da doença, melhorar a sobrevivência dos pacientes, reduzir a necessidade de ventilação permanente para respirar e alcançar marcos de desenvolvimento motores. Entretanto, a sua aprovação se baseou em estudos de baixa qualidade metodológica com pacientes que receberam o tratamento antes dos 6 meses de vida e sem grupo comparador, especialmente em relação ao principal medicamento disponível para tratamento da AME no mercado, o Nusinersen. Ou seja, a autora não se encaixa. B. Na nota técnica, Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, Natijus, Zolgensma, o processo 10.50.570.55/2021, da Terceira Vara Federal, Distrito Federal, relacionado a um paciente com 1 ano e 2 meses de idade, destacou-se que a medicação tivera sua avaliação para o tratamento da AME pela National Institute of Health and Care Excellence, com esboço de orientação publicado no dia 8 de março de 2021. Recomendando o tratamento do Zolgensma para criança de até 12 meses, com AME tipo 1, o que ainda assim não contempla a situação da demandante. Por seu turno, a Canadian Agency of Drugs and Technologies e Health fez a recomendação de uso do Zolgensma desde que sejam respeitados diversos critérios, tais como idade menor que 180 dias. Uma vez mais, a vindicante não se enquadra. Na nota técnica 9714, de 10 de agosto de 2020,
elaborada pelo Hospital Israelita Albert Einstein para o Natjuz Nacional, se ponderou, abre aspas, há uma orientação de se analisar as condições funcionais prévias, antes que haja dependência completa de ventilação assistida, e mesmo sinais de atrofia global, em que não será possível restabelecer as funções já tão comprometidas, fecha aspas. Quer dizer, a condição clínica da paciente, sob ventilação invasiva constante, é fator que obstaculiza o êxito terapêutico da medicação. Já a nota técnica número 2931, 2020, além de afirmar que o uso do tratamento seria de 2,1 milhões de dólares por paciente, tratou dos estudos feitos em relação ao medicamento vindicado, afirmando, abre aspas, não existem dados publicados para paciente com mais de 6 meses no momento da terapêutica ou com quadro clínico avançado, o que, igualmente, refuta a pretensão recursal. Na nota técnica 25006, da Segunda Vara Federal de Porto Alegre, concluiu-se que, em caso de paciente com síndrome de Down e necessidade expressa de uso de ventilação mecânica de forma contínua, tal qual a apelante, que a indicação configura uso experimental, cujo fato é reforçado pela própria fabricante, que inclui em bula, no tópico limitação de uso, abre aspas, o uso de isogesma em paciente com AME avançada, por exemplo, paralisia total de membros, dependência permanente de ventilação, não foi avaliado. Assim, fecha aspas, assim, segundo a nota, abre aspas, não há qualquer indício cientificamente válido até o momento de que a indicação do Jonasemnogene AB Parvovec para o caso em tela seja benéfica e segura, nem de que o medicamento seja curativo ou mesmo que ofereça benefício superior ao do nusinersen. Assim, diante de todo o exposto, concluindo que, para o perfil clínico da paciente, inexiste comprovação da eficácia do fármaco à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas, ou mesmo recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC. A hipótese é de denegar a pretensão. Com tais considerações, nego provimento ao apelo, para o fim de manter incólume a sentença de folha 5.877/5.893, corroborando as ilações lançadas pelo juiz Acó quanto ao ônus da sucumbência, mormente porque houve resignação das partes quanto à marcha processual proposta e suas nuances, bem como porque não houve impugnação da operadora, no particular, mantém o critério de imposição dos honorários advocatícios, tão somente majorando a condenação em R$ 500 por força do artigo 85, parágrafo 11. Todavia, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida. É como voto. Eu passo a palavra aos demais julgadores da Câmara. Passo a palavra ao desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Eu analisei esse processo com muita atenção, porque é um caso que exige realmente muito cuidado. E eu li o belíssimo voto da nossa presidente e concordei com ele inteiramente, tá certo? Inclusive no voto prévio, eu já concordei inteiramente. Mas eu queria destacar hoje que, além de ter concordado previamente, a gente viu aqui duas belas explanações da doutora Fernanda Molina e do doutor Davi Sombra Pessoa. E eu queria dizer que, se existia alguma dúvida em alguma pessoa, o doutor Davi dissipou todas as dúvidas em sua belíssima explanação. Então, eu mantenho voto e voto com a nossa presidente Jane Gould. Obrigado, desembargador Djalma. Passo a palavra ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Muito obrigado, presidente. Inicialmente, permita-me cumprimentar a todos e a todas, de dizer novamente da satisfação de compor essa nobre terceira Câmara de Direito Privado, onde certamente o convívio sadio e sapiente com Vossas Excelências muito trará em contribuição ao crescimento da minha pessoa.
Excelência, no caso em questão, onde cumprimento a doutora Molina e o doutor Sombra pelo o brilhantismo com que defendem suas teses, né? Nós não podemos negar o caráter de alta sensibilidade que esses casos, este em especial, traz a todos nós, afinal de contas, né? O debate acaba sendo, no fundo, né, em relação ao direito à vida, eu diria até o direito à esperança, que é a flâmula que tremula no mastro que se constitui o Poder Judiciário nessas hipóteses, né? Com relação à fala, né, à defesa da doutora Molina, sobretudo no aspecto que destacou sobre o porvir, né, das investigações acerca dos efeitos da medicação pleiteada, né? Como ela disse, quem sabe daqui a 6 anos ou daqui a 1 ano se extraia o resultado, né, esperado ou aqui colocado sobre esse medicamento. Infelizmente, nós não podemos, né, trabalhar em expectativas de direito, né? Nós temos realmente que nos debruçarmos sobre a realidade contemporânea dos fatos, da questão, do direito, da situação em que estamos analisando, né? Nós temos também a lição, né, de que aquilo que não está nos autos não está no mundo. Mas, nesse caso em particular, se tratando do Hospital Alberto Seib, né, onde meu filho esteve até pouco tempo como interno do hospital, né, na qualidade de médico ou de eterno estudante de medicina, a gente debatendo esse caso, né, ele realmente me disse que a questão ainda realmente não tem definição, não há nenhuma comprovação da eficácia do medicamento, do Zolgensma, né, com relação à hipótese que estamos aqui tratando, sobretudo em relação à idade da criança e o estado em que ela se encontra em ventilação permanente e com dedicação intensa e exclusiva, diária e sistemática, né, de intervenções de profissionais da área, né? Naturalmente, que essa medicação que ela está recebendo agora, que é o Nusinersen, né? Por sinal, amanhã receberá uma nova aplicação dessa medicação, né? Se mostra suficiente e adequada, né, aos cuidados que ela realmente deve receber. Lógico que eu tributo, né, meus respeitos e minha admiração, porque, afinal de contas, é dever dos pais, é dever da família lutar a todo instante, né? Independentemente da real crença sobre os efeitos dessa medicação, sobre a real crença do estado em que se encontra a pequenina paciente, né? É dever, sim, e por isso eu aplaudo, né, essa luta, aplaudo a defesa enérgica da doutora Molina, Fernanda Molina, né? O que mostra que a nossa pequena paciente está juridicamente muito bem assistida. Entretanto, né, acolher essa tese, a tese da recorrente, seria pôr em risco, né, a promessa constitucional de prestação universalizada e igualitária, né, da saúde, inclusive no âmbito dos usuários de plano de saúde, né, que podem ter, né, potencialmente reduzidas
né, as atenções de todos em relação a alguns usuários que pleiteiam medicamentos de altíssimo custo, cujo valor poderia ser destinado, né, à universalidade de todos que se socorrem desses planos de saúde, dessas operadoras de saúde. Por essas razões, Excelência, é que eu acompanho o muito bem elaborado voto de Vossa Excelência, um voto técnico, um voto que analisou a situação, aqui como devemos fazer, né? Sobre a luz do direito, sobre a luz do bom senso. Acompanho, portanto, o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Jaime. Leio, então, aqui o acordo. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos neste processo, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a terceira Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça, por unanimidade, e negar provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Eu agradeço, doutora Fernanda Molina. Obrigada, doutor Davi. O próximo processo para sustentação é o da ordem 29. Doutor Luiz Valdemiro Soares Costa está presente? Representando a SUSE, né? Apelação 0241-34-9-22-2021, da 4ª Vara de Sucessões. Apelante e apelado, SUSE Nunes Bezerra, advogados Luiz Valdemiro Soares Costa, Venceslau Carvalho de Souza Júnior, Luiz Valdemiro Soares Costa Júnior. Apelante e apelado, Carmen Nunes Bezerra Oliveira, Honório Bezerra de Oliveira, Marco Antônio Nunes Bezerra, Cláudia Nunes Bezerra Holanda. Advogados, Bienvenido Sandro Andrade Fiuza e Isaac Sandro Pinheiro Andrade. Doutor Luiz Valdemiro, o senhor dispensa a leitura do relatório ou quer que seja feita? Tá. O relator do processo, sim, né, falta outro advogado que eu não citei, Elaine Mourão Catunda Farias, relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benevides. O senhor dispensa, então, a releitura do relatório, né? Sim. Tá. O senhor tem um prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral, fique à vontade. Excelentíssimo desembargador relator, o Djalma Teixeira Benevides, excelentíssimo desembargador Jaime Medeiros Neto. O recurso aqui trata-se de uma matéria muito simples, ao meu ver. Serei breve em minha fala, apenas realçar algumas coisas que muitas vezes a frieza da letra não consegue demonstrar. Aberta a sucessão, instalou-se o processo de inventário. Na petição inicial, todos os bens já foram relacionados e um esboço de partilha foi proposto. Isso ocorreu, essa inicial foi data de 18 de março de 2018. 15 de maio de 2018, né? A inicial. Posteriormente, foi outorgada a procuração da recorrente aos advogados que sobrescreveram a petição inicial. Ou seja, a petição inicial foi elaborada, foi feita antes de os advogados terem os poderes da recorrente para a elaboração desse plano de partilha.
O processo desenvolveu, embora todos capazes, 4 herdeiros capazes, desenvolveu sob o formato de inventário judicial por conta da existência de testamento. O processo desenvolveu-se e, finalmente, em 12 de junho de 2000, em 21 de maio de 2019, foi feito um termo de ratificação da petição inicial, assinado tão somente pela inventariante, sem a assinatura dos demais herdeiros em nenhum momento do processo. Esse termo de ratificação restou homologado. Assim, consumada o esboço de partilha da petição inicial, da qual a recorrente em nenhum momento participou dessa partilha. A procuração otorgada aos advogados, mesmo em data posterior, não lhes concedeu os poderes especiais da partilha. Como é sabido, o processo de inventário se desenvolve em 2 fases. A fase do inventário, arrecadação de bens, apuração dos débitos e, finalmente, a partilha do que restou. Essa fase do inventário, indispensavelmente, se faz necessário a presença dos herdeiros para que tenha validade um plano de partilha, ainda que venha na inicial. Porque não houve assinatura em nenhum momento de nenhum documento, certo? Por parte da herdeira que autorizasse a partilha ou que se consubstanciasse na partilha. O nosso Código Civil, precisamente o artigo 2015, ele diz se os herdeiros, é um ato privativo dos herdeiros, se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, por termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Excelências, e o objeto do recurso aqui, o que busca o recurso aqui, é a anulação daquele ato de partilha que foi feito exclusivamente pela inventariante, sem a anuência da recorrente e dos demais herdeiros. Na verdade, esse termo de partilha, que está às folhas 348 dos autos do inventário, ele está assinado exclusivamente pelo juiz e pela inventariante, certo? Ratificando o esboço de partilha da petição inicial, elaborada antes da outorga da procuração da recorrente aos advogados, sem qualquer, repito, assinatura da recorrente. Não houve a partilha. E por trás, excelência, dessa nulidade que é absoluta, existe um engodo, uma fraude maior, que é a ocultação de patrimônio em relação à herdeira. A herdeira sempre foi preterida pela família, pelos demais irmãos. É uma família de 4 irmãos. Todos os 3 irmãos participaram de todas as empresas. Aqui o patrimônio do espólio, os bens do espólio é constituído basicamente por pessoas jurídicas, 3 pessoas jurídicas, dentre as quais uma holding, certo? E 90% de todo o patrimônio estavam nessas pessoas jurídicas. Aqui, excelência, como é sabido, ao longo de 50 anos foram adquiridos, por exemplo, vários imóveis. Estes imóveis, eles aparecem aqui no balanço para fins de inventário pelo valor escritural, pelo valor que foram adquiridos, não foi atualizado o patrimônio. A sede dessa empresa, hoje avaliada em mais de 5 milhões, ela está aqui por menos de 1 milhão, certo? Aqui no balanço contábil. E a recorrente não teve a oportunidade, não teve o direito de discutir isso. Ela foi surpreendida com a ligação do advogado para receber o seu formal de partilha, certo? Isso não é possível. A justiça tem que anular esse ato processual que foi praticado inadequadamente para que volte a discutir, volte a fazer uma avaliação justa e a recorrente possa realmente ter o seu patrimônio refeito, ter o seu patrimônio devidamente corrigido. O saudoso ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, que recentemente nos deixou, uma certa vez,
em um processo que lhe coube a relatoria, ele disse que o direito trabalha com a verdade, com meias verdades e até com ficção. Mas quando dispõe da realidade, não há como desta se afastar. E a realidade do presente caso, excelências, é que a recorrente foi extremamente prejudicada. Nós estamos falando aqui de um patrimônio que remonta a mais de 300 milhões de reais. O quinhão da herdeira aqui foi pouco mais de 7 milhões. Então, ela foi prejudicada porque ela foi preterida desde o início por seus demais irmãos. E por uma razão bem simples, excelências. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui, simplesmente porque ela foi adotada. Ela foi adotada pela autora da sucessão e por seu esposo. E os seus irmãos, os considerados irmãos legítimos, toda a vida preteriram ela. Ela nunca participou de nenhuma ação da empresa, ela nunca trabalhou na empresa, ela sempre foi preterida. Foi preterida em transferências de cotas que houveram aqui durante vários anos para os irmãos, para os demais irmãos. Ela não ficou com nenhuma das cotas dessas empresas, certo? Ela herdou os pequenos imóveis fora desses entes jurídicos. E como é sabido, repito, os bens que são incorporados entram lá no balanço da empresa como patrimônio líquido, imóveis. Ninguém sabe nem o valor real de cada um deles. A recorrente tem o direito de realmente ter o valor justo desses bens, a partilha justa desses bens. E houve essa nulidade no processo. E essa nulidade, Vossas Excelências devem reconhecer, porque ela causa um prejuízo extremamente grave à recorrente. A nossa Constituição Federal diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E aqui não houve o devido processo legal. Homologou-se um ato inexistente. Inexistente porque ele foi elaborado quando os advogados não detinham procurações da herdeira, sequer procuração com a cláusula de judícia para representá-la naquele ato. Certo? A procuração que foi otorgada aos advogados, os poderes são os mínimos, são os poderes próprios para a representação processual. Não existem os poderes em nenhum momento, nem na primeira procuração, nem na procuração de folhas de 202 do processo de inventário, que é uma ratificação tão somente para um ato processual. Mas em nenhum momento a recorrente otorgou aos advogados os poderes para realizar a partilha. Não há como se dispor de bens vultosos, sem os poderes especiais. Qualquer imóvel que se faça uma transferência exige os poderes especiais. Neste processo não ocorreu isso. Esse reparo tem que ser feito, Excelência, por dever de justiça. E a recorrente acredita na justiça, acredita que seja reparado esse fato, essa nulidade, e que realmente seja recomposto o bom direito. É o que espera de Vossas Excelências, que a sentença seja anulada e anulado, assim, o ato de folhas 348 do inventário, que é o termo de partilha assinado, ratificado tão somente pela inventariante. E nenhuma folha do processo há assinatura dos herdeiros e principalmente da recorrente, certo? Autorizando ou concordando ou anuindo a qualquer tipo de partilha no processo de inventário. Justiça é o que espera a recorrente de Vossas Excelências. Muito obrigado. Sempre eu esqueço, né? Estava agradecendo e parabenizando o doutor Luiz Valdemiro pela sustentação oral. O meu áudio estava desligado. Eu passo a palavra, então, aqui ao relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Está desligado. Não sei se o senhor já tinha começado.
Tá certo agora. Alô? Pronto, estamos lhe ouvindo. Estou ouvindo? Muito bem. Eu ouvi atentamente aí a sustentação oral do doutor Luiz Aldemir Soares Costa. Mas o que ele traz como sustentação oral, a meu ver, tem condão de mudar o voto. Então, eu vou continuar com o meu voto e vou ler aqui a ementa. Direito processual civil, apelação civil e também apelação adesiva, ação declaratória de nulidade absoluta de atos processuais, distribuição por dependência ao processo de inventário judicial. E aí tem o número do processo apenso. Procuração adjudícia, anuência potestativa para representação no termo formal de partido. Ausência de vício formal. Desconexão com os artigos 138 e 139 do Código Civil. Anulação de negócio jurídico. Deferência ao princípio da segurança jurídica para a coisa julgada formal. Artigo 486 do CPC. Recurso de apelação conhecido e improvido. E o recurso adesivo foi conhecido e deferido parcialmente para majoração do valor da causa ao valor do objeto e a majoração dos honorários de sucumbência através de apreciação equitativa. Artigo 85, parágrafo 8º do CPC. O cerne da questão cinge-se em analisar se os elementos apresentados pela apelante autora suportam a tese para a declaração da nulidade do termo de partilha, constante na ação de inventário judicial do número tal. A decisão singular de improvimento enfrentado desconhece a existência de qualquer vício que autorize a ação anulatória em decorrência do assentimento de todos os herdeiros, inclusive da apelante autora, que encontra-se arrimada nos instrumentos procuratórios constantes nos autos, apenas em processo com trânsito em julgado. No caso em lista, alega a apelante autora, folhas 22, que a procuração assinada pela mesma no processo de inventário judicial apenso não autorizaria a representação para o termo de partilha. Porém, analisando a procuração suscitada, nota-se que o instrumento concede amplos poderes aos causídicos elencados. Recurso de apelação improvido. No tocante ao recurso adesivo, o pleito dos apelantes adesivos merece prosperar quanto à majoração do valor da causa, em paralelo ao valor do negócio jurídico que deseja se anular, qual seja o valor do judiciário. Porém, a elevação do valor do objeto atrai a majoração dos honorários sucumbenciais a patamares desproporcionais, que autoriza a incidência por apreciação equitativa dos honorários. Recurso adesivo da REC conhecido e parcialmente provido. Obrigado, desembargador Djalma. Eu acompanho o voto, ratifico meu voto já dado provisoriamente, acompanho no voto da relatoria. Passo a palavra ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Obrigado, Excelência. Eu confirmo o voto que fiz antecipar, no sentido de acompanhar o eminente desembargador Djalma. Obrigado, desembargador Jaime. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação para negar-lhe provimento e conheceu do recurso adesivo para dar-lhe parcial provimento. Obrigado, doutor Luiz. Eram estes os processos da sustentação. Desembargadora Jane. Opa, desembargador Djalma. Só uma questão. Como eu estou virtual, eu não estava vendo quem estava presente. Então, eu cumprimentei os presentes, cumprimentei o nosso defensor, Carlos George, meu amigo, mas não cumprimentei o procurador, que eu não vi, né, devido ao estar virtual. Então, eu queria abraçar o doutor Francimauro Gomes Ribeiro, ilustre representante do Ministério Público presente nessa sessão. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Djalma. Prazer.
Pronto, os processos que estão pendentes da pauta são apenas 2, da relatoria do desembargador Djalma. Um é o 17. Deixa eu ver para anotar. 17 é o 0050-245-80-2021. É da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte. Apelante, apelado é o Banco Bradesco S.A., advogado Paulo Eduardo Prado, e apelante, apelado é Gonçala Camilo de Oliveira, advogado William Kleber Gomes de Souza, relatoria, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Meu voto, no caso, eu vou acompanhar o voto do eminente relator, contudo, eu quero só apenas registrar meu entendimento particular, como sempre eu faço, né, para que não fique contraditório com meus julgamentos e meu entendimento. Que aqui nesse caso presente, o juiz Acó, ele fixou o dano moral, exatamente só com relação ao dano moral, o valor que foi majorado. Ele fixou em R$1.000. E o eminente relator, né, entendeu por majorar para R$5.000. E o meu entendimento particular é que entendo que o valor fixado pelo juiz Acó guarda proporcionalidade e razoabilidade com o valor que foi descontado, porque aqui a parte, ela alega que teve uma tarifa bancária que foi descontado no valor de R$40, foram dois descontos no mesmo mês de agosto de 2021. Aliás, a ação foi em 2021 e o desconto foi no mês de agosto de 2020, porque ela entrou em fevereiro de 2021. Ela entrou 7 meses depois. E ela fala que teve esses 2 descontos, tem comprovado, foi R$40, e eu entendo que seria razoável o valor de R$1.000, considerando o valor que ela alega do dano moral em decorrência de um dano material. E se considerarmos, no meu entendimento, que se o dano moral é em decorrência do dano material, e este foi um valor de pequena monta, né, o valor de R$1.000 era compensador pelo dano que sofrido, né? E não pode ser um valor vultoso que cause um enriquecimento sem causa, com o meu entendimento. Contudo, eu me submeto ao julgamento do colegiado e entendo que a Câmara, na sua maioria, entende por fixar no mínimo o valor de R$5.000, e eu acompanho o relator, contudo, faço essa ressalva do meu entendimento particular. É assim que eu voto. Eu passo a palavra ao desembargador Jaime Medeiros Neto. Obrigado, Excelência. Eu também, Excelência, tenho preocupações com relação ao entendimento e, sobretudo, na fixação de um valor, seja ele qual for. Né? Porque eu entendo que cada situação traz cada situação traz uma providência diferente, traz uma preocupação, um dano, uma lesividade às partes, algumas de grande monta, outras nem tanto. No caso em particular, veja bem, como Vossa Excelência afirmou, foram apenas 2 débitos, né? No total de R$40,55. Nós estamos falando aí em dar uma indenização de dano moral, né, em mais de 10.000%, né, sobre o valor material sofrido pelo correntista. Tenho, sim, conhecimento de que a Terceira Câmara de Direito Privado tem adotado o valor de R$5.000 como dano moral, né, a ser suportado pelas instituições financeiras que não primam em juntar a documentação relativa à operação de crédito reclamada, né? Mas, analisando o comportamento das demais câmaras, eu vejo que há uma certa modulação, né, com relação a esses valores. Né? E eu realmente não me sinto confortável em um caso como este, né, promover um valor de danos morais correspondente a quase
35.000% sobre o valor sofrido, do débito de R$ 40. De forma, Excelência, o que eu entendo mais que razoável, né, proporcional, o dano moral fixado pelo juiz de primeiro grau e pedindo as devidas vênias ao eminente relator, ciente do entendimento da Câmara e ainda que o princípio do colegiado seja de elevado primor, né, nas nossas considerações, mas eu entendo que, no presente caso, o dano moral de R$ 5.000 é por demais, né, é portentoso para o caso concreto em si. Então, Excelência, eu divijo do voto do eminente relator, e tão somente no que diz respeito ao valor do dano moral. No mais, o voto, como não poderia deixar de ser, brilhante, né, do desembargador Djalma, que já chegou, né, na terceira Câmara, eu venho acompanhando, com o porte de decisões de um magistrado experiente, né, sábio e visionário, né? Parece até que o desembargador Djalma já está aqui no tribunal há muitos anos, diante do brilhantismo. Eu me deleito em ler os votos de Sua Excelência. Mas, no presente caso, apenas com relação ao valor da indenização é que eu divido, Excelência. Obrigado, desembargador Jaime. Então, ficou para o 942, né, com a divergência. O 17. O outro processo é o 22. É a apelação 0011-596-59-2019, da primeira vara civil da comarca de Sobral. Apelante apelado é o Francisco Exacli Oliveira Gomes, o advogado Joaquim José de Vasconcelos Neto e Diego Silva Parente. Apelante apelado é o Banco Itaú, advogado Wilson Salles Belchior. Relatoria, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Nesse processo também, é o mesmo sentimento também que eu sinto com relação de ressaltar, fazer a ressalva. Eu estou acompanhando também o voto do eminente relator, porque também me submeto ao colegiado, entendo que a Câmara tem, na sua composição, a maioria está entendendo por fixar esse valor de R$ 5.000, num patamar mínimo, seria esse valor, mas, contudo, eu faço o registro, né, com todo o respeito ao nobre eminente relator, a quem eu admiro e respeito, faço a ressalva com relação ao meu entendimento particular, peço vênia também para aqui fazer o registro. Com relação a esse caso, foi um desconto, né, o banco não trouxe realmente o contrato, e o valor que o juiz fixou na sentença foi de R$ 2.000, o valor do dano moral, né? E me parece também, no mesmo sentido, razoável, considerando que ela foi descontada R$ 709,50, e se tiver decorrido o desconto a partir da data que ela entrou. E diga-se de passagem que esse processo começou o desconto em 2015, quer dizer, somente em 2019, 4 anos depois, é que ela ingressou. E se o dano moral corresponde a algo que lhe deixa, que avilta, lesiona o seu direito, né, direitos incorpóreos, que, no caso, ela se sentiu ultrajada, a indignação, quer dizer, passaram-se 4 anos e ela sem perceber esse desconto. Então, por isso, nesses casos, em casos como a demora no ingresso da ação, para mim, demonstra que esse dano moral fica esmaecido, não é tão forte quanto aquele que ingressa imediatamente. Então, eu faço essas análises e vejo situações diferentes. Então, por isso que, nesse caso, eu acredito que o valor de R$ 2.000 compensa o valor que ela sofreu de dano material, que, no caso, se somar até as prestações do dia da data da sentença, né, daria em torno de R$ 967, mas quando ela ingressou era 709, isso supondo que ele tenha sido continuado o desconto,
né, que ninguém sabe se continuou. Então, data venha é com essa ressalva, que eu acompanho, mas faço a ressalva do meu voto em particular, no sentido que manteria a decisão do juiz de primeiro grau. Contudo, me submeto ao colegiado, acato e acompanho o voto do eminente relator nesse particular. Passa a palavra, então, ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Pois não, Excelência. No presente caso, eu utilizo muito da fala que utilizei no processo anterior. Veja bem, esse é um caso onde o próprio autor alega na inicial que, um belo dia, ao comparecer a uma agência do INSS, ele tomou conhecimento, né, de que estava sendo feito um desconto desde 2015. Veja bem, ele não precisou que data foi essa que ele esteve na agência do INSS, né? Mas presumindo que tenha sido aí próximo à propositura da ação, estamos falando de 4 anos, quer dizer, que desconto era esse, que prejuízo, que situação aflitiva era essa, que sequer era notada pelo autor, né? Ele só foi descobrir isso porque um dia esteve numa agência do INSS e lá tomou conhecimento desse débito, né? E veja bem, a decisão do eminente relator, assim como a do juiz de primeiro grau, é de que esses valores, o valor descontado de R$ 750,40, seja devolvido com os acréscimos legais, né? E, no caso em particular, eu entendo também razoável, plausível e proporcional o dano moral em R$ 2.000, né? Então, Excelência, enquanto amadureço essa questão de que se deve ser fixado um valor para os danos morais ou se eles devem ser equacionados conforme a visão de cada caso, é que eu gostaria de ver enfrentada essa discussão, né, pelo colegiado em sua composição plena, na terceira Câmara de Direito Privado, e pedindo mais uma vez, venhamos ao eminente relator, eu divido tão somente no que diz respeito ao valor da indenização, eu entendo bem fixado pelo juiz de primeiro grau, razão pela qual eu divido tão somente nesse aspecto, acompanhando todos os demais entendimentos do eminente relator. Passa a palavra ao relator. E peço desculpa, eu não vou falar, não. Eu tenho um entendimento formado, né, que o cidadão que tem sua conta invadida indevidamente, porque se o banco não apresenta contrato, significa que a conta foi invadida indevidamente, né? E eu acho que a gente precisa estabelecer um dano moral e traga ao banco a responsabilidade de corrigir essas distorções. O grande problema é que o banco está nomeando correspondentes bancários no interior. Então, normalmente não é o banco que erra. Esses correspondentes bancários, eles recebem percentual dos empréstimos feitos. E aí é onde há uma facilitação das fraudes, né? Como é o caso que nós estamos. Então, eu acho que não é só o caso específico em si. A gente tem que ver também a coisa mais ampla. Quer dizer, o banco precisa ter mais cuidado com os contratos feitos por esses correspondentes bancários ou pelos contratos feitos pelo próprio banco. Porque imagine cada um de nós ter a conta invadida sem autorizar, sem contratar, sem saber. E, de repente, aí esse autor da ação aí, ele deve ser um cara de poucas letras. Quer dizer,
para ele é mais difícil do que nós identificar esse desconto. Então, eu estabeleci o dano moral, vendo não só o caso concreto, mas também o macro da questão, ok? Obrigada, desembargador Djalma. Desembargador Jaime, eu só pedi vista, foi ou foi só divergência? Foi só divergência, excelência, né? Com relação ao valor, né? Ele disse, nesse caso, eu concordo com absolutamente tudo que o desembargador Djalma falou. Acrescento, inclusive, o sentimento de todos nós brasileiros que, ao adquirirmos, por exemplo, um título de um dos bancos, os chamados CDBs, por exemplo, nós somos remunerados, ao decorrer de um ano, em aproximadamente 13%. Mas, se tomarmos um empréstimo de mesmo valor, a instituição financeira irá nos cobrar, no decorrer de um ano, juros equivalentes a 500% daquilo que... Então, eu entendo, tenho plena consciência de todo a portentosidade do sistema financeiro diante do cidadão comum, aliás, diante de qualquer cidadão, do mais simples ao mais elevado, né? Todos padecem de juros exorbitantes quando contratamos, por exemplo, um empréstimo bancário, e quando acreditamos num título da instituição financeira como um plano de investimento, né? Somos ridiculamente renderizados nessas. Entretanto, é como eu disse, a minha preocupação é de ver cada caso em particular, né? E entender ali a questão não só punitiva ao banco, mas também a compensatória à outra parte, a fim de se evitar, né, um primado tão valoroso nosso, que é um enriquecimento sem uma causa justificável para tamanha proporcionalidade entre o dano sofrido e a sua devida reparação. Nesse caso em particular, veja bem, esse valor, conforme os documentos apresentados pelo próprio autor, esse valor foi creditado na conta dele e foi sacado, né? Isso está nos documentos apresentados pelo próprio autor. Ou seja, ele sacou esse valor e 4 anos depois, no mínimo, né, que foi a data da apresentação da demanda, é que ele foi reclamar, né, dessa contratação indevida. Então, nesse particular, é que eu volto a dizer, eu entendo que o valor fixado pelo juízo primério de R$2.000 é mais que suficiente à compensação do dano sofrido. Obrigado. Obrigado, desembargador Jaime. Passa a palavra ao desembargador Djalma, se queira acrescentar alguma coisa. Não, só acrescentar, desembargador Jaime, eu tenho uma filha médica que tem 2 contas, uma física e uma jurídica. E na conta física foi feito um empréstimo virtual, o empréstimo foi feito, o valor foi depositado e, imediatamente após o depósito, foram feitos saques em valores que não são valores 2.000, 3.000, não, 2.999. Eu acho que para que sejam identificados. E, inclusive, ela moveu uma ação e está em curso aí num dos juizados especiais. Então, existe também essa questão, né, da fraude do sistema. Também existe. Só para acrescentar. Obrigado. Tá, então, com o voto da divergência, fica para o 942, não é isso? Tá, então, certo, fica para 942. Pronto, eram só esses 2 processos que faltavam, julgamento, então eu anuncio que todos os demais processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório, previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Passo a palavra, se alguém queira registrar. Eu queria registrar só a saudação, né, do nosso amigo Jaime, a primeira sessão, que ele retorna, mas como desembargador, já participou outras ocasiões de convocação dessa Câmara, mas agora uma saudação especial, porque agora ele ingressa, retorna como desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, nosso amigo,
e muito nos honra, como eu já disse no início. E queria só registrar essa saudação, se todos concordam. Acredito que sim, né? Porque todos já falaram. E passo a palavra para quem queira mais fazer algum registro. Eu quero, presidente. Djalma. Eu queria destacar aqui que eu, o desembargador Jaime e a desembargadora Jane Ruth, nós somos oriundos de um concurso que aconteceu, salvo engano, em 90, e foi um concurso que até hoje, na história da magistratura do Ceará, proporcionalmente aprovou menos juízes. Nós fomos aprovados 14 juízes na primeira fase, e na segunda fase, um amigo meu de Itapipoca, que era advogado do Bradesco, teve uma crise de nervo, correu de dentro do tribunal e não voltou mais para fazer as provas. Então, nós ficamos os 13, que eu intitulo Cavaleiros do Apocalipse, porque esse processo, para a gente assumir, foi uma tramitação absurda. E quando nós conseguimos, finalmente, que fosse levado a julgamento, faltava pouco tempo para o processo prescrever. Mas eu tenho muita honra de participar desse grupo e dizer que esse grupo deu muitas alegrias ao Poder Judiciário. E esse grupo honrou a toga. Até hoje não se sabe de nenhuma pessoa desse grupo que possa ser acusada de qualquer erro, de qualquer coisa errada. Então, isso me dá muito orgulho. E quando eu digo que nós somos proporcionalmente, o segundo é porque o concurso em que foi eleito o desembargador Helder, foram aprovados só 12. Só tinha 380 candidatos. O nosso foram aprovados 13, e, se não me engano, 5.040, 5.043, alguma coisa assim. Então, eu tenho honra de participar com orgulho, e tenho honra de ver mais um integrante do grupo dos 13 chegar ao tribunal. Meu amigo Jaime Medeiros Neto é um magistrado que a vida dele fala por ele, né? A gente não precisa elogiar o Jaime, a vida dele no judiciário o elogia, e tenho certeza que será um grande desembargador, tenho certeza que trará muitas decisões acertadas, muito contribuirá para a justiça. Seja bem-vindo, meu amigo Jaime Medeiros Neto. Muito obrigado. Eu agradeço as afetuosas palavras de Vossas Excelências, dizendo que eu me sinto praticamente no conforto de casa, porque na companhia de amigos tão queridos, cuja amizade já atravessa décadas, né, desembargador Djalma. Quando nos conhecemos, nossos cabelos ainda eram negros, né, e volumosos, e hoje a prata do tempo, né, recaiu sobre eles, mas essa mesma prata, né, foi se transformando em ouro no enlace dessas nossas amizades. Tenho muita admiração por Vossa Excelência, pela desembargadora Jane, aliás, já são conscientes disso, né? O desembargador Djalma, jamais o encontrei sem que ele estampasse um sorriso, né? Onde ele tivesse uma mensagem de carinho, de alegria. Nunca vi o desembargador Djalma, né, esboçando qualquer tipo de mau humor, de raiva, de revolta, de crítica. Sempre que estive com ele, e quando se referindo a uma terceira pessoa, ele sempre o fazia de forma elogiosa, né? Guardo essas recordações e é como prêmio da personalidade que Vossa Excelência sempre demonstrou, inclusive como um homem público, o que eu diria. Eu acredito que se teria dado muito bem na política, tanto é que quando o encontro, eu salto no meu deputado, né? Porque está sempre cercado de amigos, é por todos querido, e de forma que tem uma imensa admiração. A desembargadora Jane, por sua vez, é esse poço de afeto, de carinho, de cuidado, né? Ela não só convive com os amigos, mas ela cuida, né? Ela preserva, ela tateia, ela está em busca de como contribuir no nosso engrandecimento, né? Não só na amizade, mas nas nossas personalidades. Tenho pela desembargadora Jane mais até do que um carinho, né? É um verdadeiro amor de amigos. Veja bem,
a língua portuguesa ela nos priva de certas compreensões que a língua grega, né, facilita, né? Por exemplo, nós temos uma passagem bíblica onde Jesus questiona Pedro por 3 vezes com a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu tudo sabes, claro que eu te amo. Mas quando a gente vai examinar o evangelho no grego, Jesus, o verbo amar tem 3 acepções. Eros, que é aquele amor das paixões, é aquele amor carnal. Philos, que é o amor fraternal, o amor da amizade, né? E o ágape, que é o amor, né, divinal. É o amor pela presença contemplativa e, em sua completude, de Deus Todo-Poderoso. Então, no grego, quando Jesus pergunta a Pedro se ele ama, Jesus diz: Pedro, tu me agapoi, forma o verbo, e Pedro responde: Jesus, eu te filos. E ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me agapoi, diz: eu te filos. Ou seja, Pedro, tu me tem um amor divinal pela minha completude? Ele disse: Jesus, eu tenho que ser sincero. Meu amor por você é um amor de amizade, um amor filos, né? E porque Jesus precisava daquela sinceridade de Pedro, que ao negá-lo por 3 vezes, o remeteu à mansão dos mortos, né? Então, como a negativa foi por 3 vezes, a pergunta tinha que se repetir por 3 vezes. Então, é só isso para me referir, né, a esse amor que tenho pela a desembargadora Jane, para que não haja, né, qualquer maldade na referência linguística, é esse amor filos, né? Mas é amor. A desembargadora Jane, né, pela sua pessoa, pelo, como eu disse, por todo o carinho e cuidado que tem, não só por mim, como por todos os seus amigos, né? E pela grandiosidade dos demais que compõem o universo da terceira Câmara de Direito Privado, né? Figura do doutor Francimal, na figura do doutor Carlos George, na figura da Lorena, dos desembargadores que estão de férias, né? De todos os servidores e, sobretudo, do nosso corpo de assessores, né? Que, como eu disse, são a tinta das nossas câmeras. Então, a todos vocês, muito obrigado por essa acolhida e contem sempre comigo para o engrandecimento, né, não só da nossa amizade, mas do Poder Judiciário como um todo, né, e do direito, sobretudo. Obrigado, presidente. Desembargadora Anne Ruth, a senhora me permite só 1 minuto? Claro. Eu não tenho, por óbvio, o dom da eloquência do desembargador Djalma, nem do desembargador Francisco Jaime, mas eu quero apenas ratificar as palavras do meu amigo Carlos George, quando ele disse que essa Câmara realmente ela é especial, e é especial. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras câmaras, mas realmente a terceira Câmara de Direito Privado ela é diferenciada, não somente pela cultura que aqui é trazida em todas as sessões, mas também pela grandiosidade do coração, da alma de cada um dos senhores e da senhora, doutora Jane Ruth. Aliás, a senhora tem muito do seu pai. Eu, por 11 anos, trabalhei na Polícia Civil do Estado do Ceará e tive a oportunidade de conhecê-lo de perto. E uma pessoa que tinha um coração muito bondoso, e certamente a senhora herdou essa questão. Então, eu queria apenas dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais esta vez, e queria parabenizar tanto o desembargador Djalma como o desembargador Francisco Jaime por estarem aqui conosco. Um abraço à desembargadora Jane Ruth e ao meu amigo Carlos George. Um abraço fraterno. E até a próxima, se Deus permitir. Se quiser, amém. Desembargadora Jane, só reiterar as boas-vindas ao desembargador Jaime aí,
que dessa vez como titular, como desembargador da Câmara, veio nos presentear com esse esforço de trabalho dele, com essa sapiência, com essa honradez, que é o que tem nessa Câmara de Direito Privado. Eu tenho um carinho muito especial. Há muito tempo que eu estou nessa Câmara e tenho um carinho muito especial por ela, e estou vendo que esses novos embargadores são cada vez mais trabalhadores, mais honrados, mais sábios. É uma Câmara que me apaixona. Eu sou apaixonado por essa Câmara, tá certo? Obrigado. E um prazer enorme aqui de rever o meu querido Dr. Francimauro Gomes Ribeiro, que é uma pessoa maravilhosa que mora no meu coração, ele sabe disso. E um abraço a todos aí, bom dia e Deus com todos. Eu quero só fazer o agradecimento, eu fiquei até comovida com o meu amigo Jaime, com tanto carinho que ele expressou por mim. Eu sei que nós nos gostamos muito, é uma amizade que, como disse o Djalma, que iniciou, né, quando entramos na magistratura e que só tem sido fortalecida. Mas como ele sempre nos brinda, né, com tanto conhecimento bíblico, conhecimento jurídico, né, e com esse lado poético dele, que torna tudo poesia, né? E como é bom mesmo trabalhar entre amigos e pessoas de tão bom coração, que esse carinho, esse exala, né? Esse é expressado em palavras, na conduta do dia a dia, e que é isso, como o Carlos Jorge disse, né? O que torna a harmonia e o convívio mais agradável, mais prazeroso vir aqui para a Câmara, né? Por contar com pessoas de coração tão bondoso, tão fraterno, e de um caráter, né? Porque tem que ter o caráter, né? Se o caráter é muito digno, muito reto, esse amor exala dessa forma. E eu só tenho a agradecer, meu amigo, querido Jaime, que esse amor é recíproco, né? Além da admiração pela sua cultura, pela sua vida, como disse o Djalma, né? E meu vaqueiro também, tenho um amor também por ele, por essa maneira dinâmica. O Jaime falando, eu me lembrei que eu fui fazer companhia até vir aqui à sala, e eu quase desisto, porque era todo mundo cumprimentando, e ele parando para cumprimentar, é um político, como diz o Jaime, né? Mas é por causa do amor que ele sempre expressa ao tratar com as pessoas, né? Carlos Jorge também estudamos juntos na faculdade, né? Doutor Francimauro, não tivemos o prazer de convivermos antes, mas já percebi que tem falado no meu pai, me lembra, né, as memórias, me vem à mente, e sei que, como o senhor também tem esse lado que identifica com todos nós, esse lado humano, fraterno e amigo, né? E é um prazer contar com todos. E Jaime, você virou, né? Porque estava fazendo a saudação para você, e você fez esse elogio a mim, e me deixou muito comovida. Muito obrigada, e espero que Deus sempre lhe abençoe, né? E que você sempre nos ensine com a sua vida, né? Você, para mim, é um exemplo, né? Eu digo até assim, que Deus testa Jaime como Jó, e eu disse assim para Deus, Deus está bom de testar, já para um pouquinho, que senão já me vai fumar mais, né? E o Jaime é assim, né? Mas eu observo como você trata os conflitos, né? Você não é conflito para você parece, né? Para um pouquinho, reflete e recupera-se imediatamente, né? E é assim que eu penso, assim que eu vejo como exemplo. E tenho aprendido com você, nesses momentos que eu vejo do Jó sendo testado, e como o Jó dá aquele sorriso e dribla tudo, e seguimos em frente. É um prazer, né, mais uma vez, estar com todos vocês aqui. E eu pensei até assim, será que eu vou morrer? Será que eu estou perto de morrer? O tanto carinho que eu venho sentindo, né? Mas se for isso, vou morrer feliz. Pois um beijo a todos, que tenham um bom dia, né? Semana maravilhosa, que eu possa aprender com vocês, mas sempre. Deus com todos. Beijo a todos. Tchau, tchau. E obrigada, menina.